Canal Save Manual, vocês conhecem? Nós não trouxemos react a eles aqui ainda. Eles são um canal que fala sobre speedrunning, que é a prática de jogar um joguinho, né? Um videogame, desculpa, eu digo joguinho, as pessoas acham que eu tô zoando. Jogar jogos de videogame, jogos eletrônicos o mais rápido possível, né? É uma comunidade quase esportiva, mas que eu considero a maneira de evoluir essas práticas e competir basicamente uma aplicação do método científico. É muito legal. E, ultimamente, um dos meus jogos favoritos, que é o Mega Man X2, um jogo que, inclusive, eu já treinei pra fazer speedrun, na real, do Mega Man X, mas eu imagino que as táticas que eu aprendi do Mega Man X servem pro X2. Esse jogo teve uma revolução. Eles passaram de 32 minutos para menos de 10 minutos e alguns brasileiros foram, né, pivotais, extremamente importantes na descoberta disso. Essa história é muito maneira. Então, vamos dar uma olhada nessa história aqui do canal Save Manual. 32 anos depois do lançamento de Mega Man X2 e um novo truque quebrou a speedrun do jogo. O recorde mundial era, de forma poética até, 32 minutos, mas um brasileiro, Fire Cape Mario, em fevereiro de 2026, descobriu um glitch que agora permite Mega Man X2 ser zerado em menos de 10 minutos. Peraí que eu vi uma mensagem no chat ali. Perda de tempo do caralho. Eu vou fazer o argumento de que não. Tem algumas coisas pra gente aprender sobre a comunidade do speedrun que tem a ver com desenvolvimento e engenharia de software. Como? Vocês vão ter que ver o vídeo inteiro, tá? A rota normal para zerar Mega Man X2 consiste em passar a fase inicial e derrotar os 8 chefes. Após isso, fases adicionais aparecerão no mapa. Essas fases são apelidadas de fases do Sigma, por conta do nome do último chefe do jogo. É muito bom. Temos que apoiar iniciativas como a sua. Pô, muito obrigado por esse Pix aí, Fabinho. R$10. Não se esqueçam, né, que tem o Pix. Eu botei ele na tela, eu vou botar ele aqui no chat. Porque eu gosto de dinheiro, como diria o Sirigueijo, né? pix.gg/teclas. Os links estão na inscrição ali também, na descrição. Teve um brasileiro que quebrou o recorde da speedrun de GTA San Andreas. Eu vi essa notícia também, mas eu resolvi que eu ficava com o Mega Man aqui hoje. Mas também procurem isso. Após passar essas 4 fases adicionais, a última fase do jogo é liberada. E, ao fim dela, o último chefe, Sigma, precisa ser derrotado. No total, o jogador precisa passar de 14 fases para zerar Mega Man X2. Na speedrun, isso não muda. O que muda é a ordem específica de fazer os 8 chefes iniciais para ter o melhor tempo possível. Mas o que Fire Cape Mario descobriu mudará pra sempre a speedrun de Mega Man X2. E vendo esses tiros nos chefões, eu acabei lembrando dessa... Vamos pular aqui a propagandinha, tá? Mas sempre agradecer pro pessoal que a gente se aproveita do conteúdo pra fazer os reacts. Então, né, deem um like lá no vídeo do Save Manual, sigam o canal, porque o pessoal, né, tá indo bem. Tem 1 milhão de inscritos, um canal pequeno, entendeu? Mas muito agradecido pelo conteúdo deles e eles têm o publi ali deles que a gente pulou aqui. Vamos nessa. A fase final do Mega Man X2 é chamada de O Computador Central. Ao adentrar, X nasce de frente para esse computador. Avançando normalmente pela fase, eventualmente X encontra Sigma. Durante esse encontro, Zero aparece também e Sigma escapa. O plano então é: Zero destrói os computadores restantes e X vai atrás de Sigma. Para isso, Zero dá um socão no chão que abre o centro dele, o que permite X cair e, ao fim daqui... Isso é muito épico, tá? Só um comentário pra vocês. Isso aqui é muito a minha adolescência, tá ligado? Quando eu consegui botar no emulador de Super Nintendo esse jogo aí, e daí quando o Zero dá um soco no chão, eu, tipo, caralho, esse cara é muito maneiro, e olha esse cabelão que ele tem. Ele tem uma espada. Queda, encontrar Sigma, o último chefe do Mega Man X2. Contudo, olhos mais atentos reparam uma coisa estranha dessa última fase. Ela é parecida até demais com a fase do chefe Magna Centipede. Na verdade, colocando a fase do Magna Centipede e a fase final juntas, dá pra ver que elas são, na essência, a mesma fase. A diferença é que a fase final se encerra bem antes. Olhando pra essa fase final e pra fase do Magna Centipede, surge uma pergunta. Será se o Sigma, ou seja, o chefão final do Mega Man X2, está na fase Magna Centipede? Vários jogadores e outros
os speedrunners sempre tiveram esse questionamento. Inclusive, um desses, um brasileiro também, Charivan, não só teve esse questionamento, como ele decidiu investigar e publicar sua descoberta. Agora que vem a brincadeira aqui, ó. Vamos tentar atravessar esse chão, hein? Charivan, então, entrou na fase Magna Centipede e ele notou que, ao alterar um desses valores, em específico que fica no endereço 0009E0, ele conseguia manipular o posicionamento de Mega Man na fase. E ao deixar o Mega Man nessa parte e manipular os valores para que ele fique para baixo do chão, bem aqui no meio, a teoria se comprovou. Aqui tem um buraco, ou seja, é aqui mesmo onde Zero irá quebrar lá no futuro para que o Mega Man possa descer. Charivan forçou a... Primeira lição, né, de desenvolvimento de software. O cara botou um bloco de colisão ali e disse, mas tá tranquilo, os jogadores nunca vão conseguir passar desse bloco de colisão. E daí, claro, ele usou um editor de memória para mudar a posição do Mega Man e cair desse bloco, né? Só que daí agora o que é interessante, e o que eles vão falar é que eles estão dizendo assim, né? E notem a mente de quem cria essas rotas de speedrun, e são maneiras que vocês podem pensar, por exemplo, se vocês quiserem pensar em descobrir exploits para projetos, né? Ok, eu sei que tem essa vulnerabilidade ali, tem um bloco de distância entre mim e o meu objetivo. Se nós encontrarmos alguma maneira no jogo, né, provavelmente um bug, um glitch, que vai fazer o Mega Man avançar sobre esse bloco, vai ignorar essa colisão, que é uma coisa que é muito comum de conseguir fazer nos jogos, porque tem bugs de programação, né, tem coisas que... quem fez o jogo não pensou que poderia acontecer. Se a gente conseguir fazer isso, nós conseguimos, né, chegar ao último chefe sem fazer todo o negócio. Essa é a ideia inicial, que a hipótese, né, que eles vão começar a testar agora se eles conseguem fazer. Muito foda isso. Ainda mais o Mega Man pra baixo e... estava lá, Mega Man de uma fase... Foi um achado encontrar o seu canal. Falar tecnologia, games e Max Seirado. Muito, muito obrigado, Coelho, pela doação. Muito obrigado também, pessoal, por todo o carinho, né, que estamos recebendo hoje na nossa live da tarde. Inicial, conseguia acessar a última fase, ou, ainda melhor, a última luta do jogo. Contudo, é importantíssimo dizer que isso só foi possível através dos valores de memória que Charivan manipulou através de um emulador, ou seja, através de trapaças. Tanto que em seu vídeo o título é Descubra como fazer isso sem cheats e seja o novo recordista de Mega Man X2. E esse vídeo é de suma importância para o que aconteceu depois. E bem, agora em 6 de fevereiro de 2026, nossa, dias atrás, alguém realmente descobriu como fazer isso sem cheats. Fire Cape Mario estava treinando a speedrun de Mega Man X2 e num treino, algo comum é testar novas estratégias, teorias e funcionamentos para ver se descobre algo no jogo ou se até mesmo se adapta melhor à rota. E em uma de suas investigações, Fire Cape notou algo interessante. Ao derrotar qualquer um dos 8 chefes iniciais de Mega Man, você adquire o poder do respectivo chefão. Um desses chefes é o Crystal Snail e o poder que ele dá é o Crystal Hunter. Esse poder é bem estranho. Ao usar, Mega Man atira um cristal que congela inimigos ao contato, permitindo-os usar como plataforma ou derrotá-los rapidamente com o dash. No entanto, em Mega Man existem também as armaduras secretas, e ao pegar a armadura das mãos, Mega Man poderá carregar suas armas para soltar um tiro especial, inclusive usando armas de chefes. E ao usar a Crystal Hunter carregada, um efeito muito doido acontece na tela. O Mega Man fica travado e o tempo é desacelerado. Esse poder, na real, ele é uma merda, tá? Serve basicamente para deixar o jogo mais lento por um tempo. Mas em suas investigações, Fire Cape Mario percebeu uma interação esquisita desse poder. Veja, quando você usa Crystal Hunter carregada, Mega Man fica travado, sem poder se mexer por alguns frames. Você não consegue movimentá-lo de forma nenhuma. Percebendo isso, Fire Cape Mario se lembrou de algo. Ao pegar um item de recuperação de vida ou um item de recuperação de arma, o jogo também dá uma travada no Mega Man e também impede que ele se mova por alguns frames. E então ele decidiu testar uma coisa. O que acontece ao usar o Crystal Hunter carregado enquanto pega um item de recuperação ao mesmo tempo? Após alguns testes, a resposta veio. Ao causar duas formas de travamento no mesmo frame, ou seja, no mesmo momento, o jogo cancela o travamento e permite Mega Man ser controlado normalmente. Mas ok, isso sozinho a princípio... Então, olha só, o que isso pode nos ensinar? Isso aqui é muito foda, tá, pessoal? Provavelmente eu não li o código do jogo, mas o pessoal entende melhor. Eu sei que o próprio Fire Cape Mario, né, que é o BR, ele explicou em alguns lugares isso, mas provavelmente o jogo ele tem assim, qual é o estado que o Mega Man tá?
Ele tá andando, ele tá pulando, ele tá agarrado na parede, ele tá atirando. Ele deve ter esse estado que ele deve usar pra decidir a animação, decidir qual é a próxima ação que pode ser feita, se ele pode levar dano ou não, qual é a velocidade dele, colisão, esse tipo de coisa. Ele tem um estado que é pausado, né? Ele não pode se mexer. E esse estado deve ser compartilhado, ou pelo menos alguma parte do código dele é compartilhada entre tu pegar a vida, e daí faz o prrr, e tu fica travado enquanto dá o barulhinho, e quando tu usa o poder ali, né, o poder carregado do Crystal Snail. E provavelmente o que acontece é que ele usa o poder e ele marca assim, Mega Man está pausado. Aí depois ele pega a vida, faz prrr, e ele marca Mega Man está pausado quando aperta, só seta o valor como verdadeiro de novo. Quando ele para de carregar a vida, ele deve dizer Mega Man está despausado. E daí, antes, né, dos 3 segundos que ele ficaria parado e com aquele efeito na tela ali e as coisas mais lentas, tu já tá podendo mexer o Mega Man. Isso cria um estado inconsistente da aplicação, ok? Nesse estado inconsistente, muitas outras coisas não vão funcionar. Por quê? Porque na aplicação, né, o jogo... Tias enviou R$4. Oi, senhor.teclas. Com a IoT Ciência de Fronteira, acha possível almoço 0800? Almoço 0800, que tu... Almoço grátis? Não existe almoço grátis, tá bom, meu querido? Mas eu juro que eu não entendi a sua pergunta, tá? Com IoT e sem fronteira, eu não entendi. Se tu puder deixar uma mensagem no chat, não precisa mandar outro pix e me perguntar o que foi, eu tento responder, tá? Mas então, basicamente assim... O que é interessante isso se a gente pensar se a gente está fazendo uma aplicação? A gente assume várias coisas em vários momentos da nossa aplicação. A gente assume, por exemplo, se o Mega Man está pulando, se a aceleração dele está para cima, né? Tem um vetor aceleração para cima, ele não pode estar pausado. A gente assume isso. Porque no meu código eu nunca deixaria isso acontecer. Tem um if que diz se ele está pausado, ele não pode começar a pular, não sei o quê. Porém, num estado inconsistente, acontecem estados que tu não estava esperando em programação. E às vezes, né, tu tem códigos assim que eles vão, por exemplo... ter vários ifs, não pode acontecer isso se o Mega Man estiver pulando, não pode acontecer isso se a aceleração dele estiver negativa, não pode acontecer isso. Porém, nem todos os estados as pessoas pensam, porque exatamente imaginavam, nunca aconteceria esse estado no jogo normalmente, mas daí o que esses bugs fazem é forçar esses estados que não esperava. Isso, que nem eu disse, pode acontecer em todo tipo de aplicação, na aplicação web, no joguinho de PC, no joguinho de Super Nintendo, também pode acontecer no seu micro-ondas, né, geladeira que tem código lá dentro. Você pode criar estados inconsistentes. E quando os estados inconsistentes acontecem, meio que foda-se, né? A aplicação pode fazer várias coisas. E daí, o speedrunner, quando ele vê uma coisa dessas, ele diz, ok, agora nós precisamos tentar achar todas essas possibilidades e ver se isso pode criar alguma situação que a gente vai tirar vantagem, né? O Juan Carlos disse ali, não existe almoço grátis, mas existem restaurantes populares. Exatamente, eu não entendi o comentário do amigão lá, tá? Mas então, se quiser postar de novo, eu respondo. Não aparenta surtir efeito, mas rapidamente Firecape Mario notou que ao ter controle durante esse momento, coisas estranhas aconteciam. Stranger Things. Como, por exemplo, o desenho de Mega Man ficar todo estourado quando ele toma dano. Investigando mais e mais, não só acontece um bug visual. Na verdade, com esse glitch é possível ficar invencível, quebrar o cenário e, principalmente, ignorar as colisões das fases. Firecape Mario nomeou esse glitch de Crystal Storage Glitch. Ou seja, o Firecape descobriu um glitch útil e ele começou a botar em testes. Isso é outra coisa também que eu queria falar, pro pessoal acha que speedrun é inútil, mas tem toda uma linguagem compartilhada das speedruns que lembra muito o mundo da segurança e do desenvolvimento de software, vocês podem ver. Esse bug se chama Crystal Storage. Para quem acompanha as speedruns e tecnicamente como é que eles fazem isso, geralmente storage são bugs que tu consegue guardar um estado, né? Storage de guardar. Um estado que o jogo não deveria deixar tu guardar. Então, pelo que eu entendi, ele deve guardar um estado estando pausado ou não, ou um estado que diz que não deve ter colisão nenhuma, enquanto ele pode se mexer. Então, né, ele conseguiu guardar um estado que ele não poderia guardar, que é o estado do cristal ali. Com isso, tu cria vários bugs, né? No Zelda 64, que é um que tem as speedruns mais malucas e mais técnicas, eles têm altos glitches, né? Que fazem storage das coisas. Eles têm glitches que manipulam memória, tem glitches que escrevem espaço da memória com cliques de botão e com os itens que coloca, tipo, é muito, muito foda. E outra coisa que eu acho que é interessante pensar nas speedruns
é que os joguinhos, principalmente esses jogos mais antigos, eles têm uma oportunidade muito boa, que é muito difícil de encontrar em outros tipos de software, em até sistemas do mundo real, que é que o joguinho ele é muito determinístico. Geralmente os jogos, mesmo os que têm aleatoriedade, eles precisam de uma semente para aleatoriedade, e ela não é uma aleatoriedade real, né? Então, para fazer experimentos assim, esses jogos são perfeitos porque geralmente se tu faz a mesma coisa, tu tem sempre o mesmo resultado. E isso ajuda muito a comunidade ter essa linguagem compartilhada de experimentos, de testes que eles estão fazendo e de evoluir em cima do trabalho dos outros que estão fazendo isso. Então por isso que eu acho tão fascinante a comunidade de speedrun, porque ela mostra uma maneira de construção de conhecimento que na realidade é o método científico, mas é com videogames. E daí eu posso vir aqui no canal e dizer para vocês, seus nerdolas, isso aqui é método científico, isso aqui é colaboração para geração de conhecimento, tá ligado? É basicamente isso. Primeiros testes foi na fase Morph Moth. Essa fase tem 2 mini-chefes obrigatórios. Firecape Mario queria encontrar uma forma de passar por essa fase sem ter de enfrentá-los. Em seus testes, ele descobriu que ao fazer o Crystal Storage Glitch, ele podia, com o auxílio da escada, simplesmente atravessar o chão da fase, bugando tudo e passando por baixo do mini-chefe, pulando ele e seguindo a fase sem a necessidade de enfrentá-lo. Isso por si só já era muito legal. Afinal, Firecape Mario deu um novo uso a um poder que, até então, era inútil. Mas pra speedrun, isso não faria diferença. Afinal, esse é um truque de uma execução dificílima e que mal ganhava tempo. E na verdade, esse atalho ainda tinha um outro problema. Para conseguir atravessar para dentro da fase, Mega Man precisaria interagir com a escada antes, ou seja, esse truque só teria essa utilidade se a fase tivesse escadas. Firecape Mario continuou seus testes, passou a investigar Mega Man X2 como um todo para saber o que fazer com o que tinha em mãos. Em um de seus testes, ele quis saber o que aconteceria se ele conseguisse fazer o Crystal Storage Glitch ao ser escaneado nessa fase. E, ao tentar, algo o surpreendeu. Por alguma razão, Mega Man caiu para debaixo do cenário e morreu logo após. Firecape então se lembrou de um vídeo que já tinha assistido anos atrás. Descubra como fazer isso sem cheats e seja o novo recordista. O vídeo que ele se lembrou foi o de Charivan, que foi postado há 2 anos atrás. Firecape Mario então foi até a fase Magna Centipede e aqui foi botado em prova sua teoria. O que Firecape Mario descobriu é que, ao fazer com que o jogo trave, o jogo vai armazenar o último estado de Mega Man e, ao retomar o jogo, esse estado será retomado. Mas, ao cancelar o travamento, essa regra fica um pouco incerta. O que aconteceu no glitch do scanner é que Firecape Mario estava escorregando na parede e fez um wall kick, um salto da parede. Só que por ter cancelado o travamento, o jogo armazenou o estado dele de wall kick, ou seja, o jogo entendeu que ele ainda estava saltando da parede e não removeu esse estado do Mega Man, causando uma estranha interação. Eu acho que aqui, talvez o que fosse, na realidade, era assim, quando ele tá dando o wall kick, ele tem uma aceleração, né? Ele tem o estágio de animação, ele acelera um pouco pra cima e depois ele acelera pra baixo. Ele tá mudando a velocidade do Mega Man. Provavelmente, quando tu dá o wall kick, ele deve ficar com o estado do wall kick por um tempo e ele deve mudar esse estado e dizer assim, ok, daí depois desse tempo, agora ele tem que colidir com o chão, porque ele tá caindo, alguma coisa assim. Só que daí, ao invés dele tirar esse estado do wall kick normalmente, por ele finalizar a ação, ele tira o estado do wall kick dizendo, agora você está no estado pausado. E daí, se isso acontecesse normalmente, ele provavelmente iria deletar a aceleração do Mega Man. Ia dizer, ele tá pausado agora, então ele tem que parar de acelerar. Só que como ele cancelou também esse estado, aí ele ficou com a aceleração depois, alguma coisa assim. Então causou de novo um estado que o desenvolvedor nunca pensou que ia acontecer, que era o Mega Man tá pausado, mas ele tem uma aceleração pra baixo. E daí, quando ele tá pausado, ele não deve calcular colisão. Deve ser uma coisa assim. Então ele tá acelerando pra baixo, num estado que não deveria estar e não tá calculando colisão. Acho que deve ser uma coisa mais ou menos assim, eu não li o código do jogo, sabe? Mas, inclusive eu vi que o Mago Kamui falou, o maior erro do dev é pensar, mas o usuário nunca faria isso. É exato. E nesse caso, o input que a gente tem no jogo, né, é os controles do usuário. Os desenvolvedores, um dos maiores pontos onde você tem que pensar que pode dar problema é quando o usuário interage com o software. Quando ele pode digitar uma coisa, quando pode baixar um arquivo, quando a gente interpreta, né, alguma entrada, geralmente textual, mas pode ser uma foto, pode ser uma imagem, pode ser um áudio que vem dos usuários. No caso do videogame é um pouco mais fácil se tu pensar, porque os usuários só podem apertar de botões, né? Mas nesse caso, com o apertar de botões, eles conseguiram causar um estado inválido, que não estava pensado. Isso que é o mais interessante, né? A speedrun é toda baseada nesse tipo de coisa.
com o jogo e fazendo com que Mega Man atravessasse o chão e morresse. E bem, com isso em mente, assim foi feito também em Magna Centipede. No formato das fases, o lugar onde Zero quebra o chão na fase final fica no mesmo local onde você enfrenta esse mini-chefe aqui na fase Magna Centipede. Então, para conseguir fazer o truque, Fire Cape Mario atraiu o mini-chefe para a direita e o derrotou. Isso fazia com que o chefe deixasse um item de recuperação cair. E, ao pegar esse item, enquanto se está na parede e usando a arma carregada e dando salto na parede, tudo ao mesmo tempo, o Crystal Storage Glitch é executado e... e você pode ir direto pra luta contra o Sigma. Esse vídeo foi postado no dia 6 de fevereiro por Fire Cape Mario, com o título Mega Man X2 finalizado em 10 minutos com auxílio de um emulador. Para conseguir realizar o truque, Fire Cape Mario usou um emulador para ter a movimentação perfeita e realizar o glitch. Ele jogou o jogo praticamente frame a frame. Fire Cape Mario postou no YouTube e, pouco tempo depois, Charivan divulgou essa descoberta na comunidade de speedruns de Mega Man. Geral ficou intrigado, e o que veio depois foi gigantesco. Agora que a speedrun de Mega Man X2 tinha um possível jeito de pular o jogo inteiro, jogadores ao redor do mundo... Desculpa aí, Save Manual, mas tu tem a inflexão dos pastores, tá ligado? O Mega Man tem um possível maneira. Graças a Deus, glória. Começaram a tentar reproduzir o glitch de Fire Cape Mario. O problema é que esse é um glitch que exige um posicionamento perfeito. O Sargelo diz, seria engraçado se ele caísse através do segundo chão lá embaixo. Esse bug acontece, tá? Na realidade, o que acontece, eu acho que o Save Manual vai explicar, é que ele tá acelerando sem parar, e daí a tela não carrega o chão a tempo, e daí ele colide com o fim da tela e morre, tá? Então, na realidade, ele precisa fazer uma coisa para mitigar que isso aconteça. No momento perfeito e com uma única chance de acerto. Afinal, depende que o chefe solte o item de recuperação aqui. Sem esse item, não dá pra fazer o glitch. E um outro problema gigante desse atalho é a parte final. Veja, após realizar o glitch, Fire Cape Mario vai pra esquerda e faz um salto da parede. Isso serve pra deixá-lo na posição correta pra atravessar pro chão de baixo. Mas após atravessar, se não fizer nada, Mega Man cairá rápido demais, a câmera não vai acompanhar e ele vai morrer, impedindo totalmente o atalho. Para evitar a morte, você precisa fazer um salto dessa mini parede aqui, que aparece muito rápido. Isso fará com que a velocidade de queda de Mega Man seja diminuída, e assim a tela conseguirá acompanhar o Mega Man, e aí ele vai conseguir descer sem morrer. Esse salto dessa mini parede é outro que exige um momento perfeito de acerto, extremamente difícil de executar. Nada disso assustou a comunidade. Na verdade, o speedrunner Just Incredible confirmou: o glitch é possível de ser realizado num videogame de verdade. O cara fez no Super Nintendo. E além disso, começaram a surgir novas formas de fazer o glitch. A primeira mudança veio através de outra arma. O speedrunner Darko surgiu com uma sugestão. Ao pegar a arma Strike Chain do chefe Wire Sponge, Mega Man consegue puxar pra si alguns itens. E adivinha o que tem logo aqui do lado do mini-chefe? Um item de recuperação de vida. Descobriram então que é possível puxar esse item pra essa parte e, ao puxar novamente com um salto, dá pra deixar o item na posição perfeita pro glitch. Ou seja... Isso aqui é muito legal, e quem acompanha a comunidade speedrun também, quando eles fazem as demonstrações de como é que é feito, basicamente quando eles assim, vou demonstrar um glitch pra vocês, ele sempre chega a pessoa e diz assim, olha, esse glitch tem uma chance de 1 em 10 de dar certo, do inimigo dropar ali o que a gente precisa. Se não der certo, eu vou ter que voltar e perder 1 minuto. Então daí às vezes eles pegam e dizem assim, olha, nós temos estratégias que mitigam isso. É uma estratégia que é mais demorada, que nem ele vai explicar aqui, essa no caso demorada, porém a gente pode fazer para ter uma taxa de sucesso de 100%, ou uma taxa de sucesso muito mais alta. Então, de novo, é muito legal como eles vão sempre construindo em cima dos avanços que os outros fazem. Se a ideia é tu chegar sempre o mais rápido, talvez faça sentido tu tentar 100 vezes para em uma vez tu conseguir executar tudo perfeitamente, ter a melhor sorte possível e conseguir o recorde mundial. Se a tua ideia é só acabar a run e conseguir fazer isso, você vai aprender todas as estratégias de mitigação que talvez sejam mais lentas, mas que vão te dar 100% de certeza de como vai funcionar. É fascinante, pessoal. É método científico. Já não precisam mais derrotar o chefe com aquela precisão absurda para fazer nascer uma vidinha aqui do lado. Além dessa facilidade,
comunidade descobriram também que com o auxílio da pausa do jogo, é possível acertar com a maior precisão o momento correto para acertar o segundo pulo da parede aqui, tornando o truque ainda mais viável e mais fácil de ser reproduzido. Em 8 de fevereiro, 2 dias depois após o vídeo de Fire Cape, uma nova speedrun de Mega Man X2 foi feita. E a rota é a seguinte: passa pela primeira fase normalmente o mais rápido que puder. A primeira fase a ser visitada é a do cacto. O jogador atravessa a fase numa velocidade absurda. Seu único objetivo é derrotar o chefe o mais rápido possível para pegar a arma dele. Após pegar, o speedrunner vai até a fase Crystal Snail. Daqui, ele avança rápido e pega esse robô. Com o robô, ele quebra os cristais e avança normalmente. E adiante nessa fase, tem um mini-chefe, mas fazendo um ataque carregado para trás e outro para frente do robô, o Mega Man consegue passar por cima da ativação desse chefe, pulando totalmente a necessidade dessa luta. Mas provavelmente esse negócio de ter que ir pra trás e pra frente deve ter algo a ver com ele ganhar... Se alguém que entende desse truque aparecer nos comentários aqui, expliquem, tá? Ele ganhar aceleração o suficiente pra conseguir fazer aquele salto ali. Porque eu tô lembrando, assim, tem um truque muito famoso do Mario 64, que é outro que tem as speedruns mais complexas de todas, que é o Backwards Long Jump. Que a moral toda é tu dar um pulo que aumenta a aceleração do Mario, e ao invés de tu pular pra frente, tu apertar pra trás pra que ele pule levemente pra trás. E o que o pessoal descobriu é que existe uma aceleração máxima que o Mario pode ter quando ele tá indo pra frente, porque os desenvolvedores pensaram, o Mario ele só tem propulsão quando ele tá indo pra frente. Você aperta pra frente e daí quando você aperta pra trás ele se vira de costas e daí agora ele está andando pra trás e daí agora ele tá indo pra frente de novo. Mas esse salto é um salto onde o Mario pode estar andando de costas, né? Ele tá indo de costas e aumentando a aceleração dele. E não tem um máximo de aceleração, ele deixa de somar pra sempre porque não tem um if pra isso. Os desenvolvedores não imaginaram que isso ia acontecer. Então o Backwards Long Jump é um pulo em que tu salta diversas vezes, vai ganhando aceleração negativa e daí eventualmente o Mario sai voando, né, de costas e pode ignorar colisões, por exemplo, porque quando a colisão geralmente ela é calculada se o Mario andando, ele estaria colidindo nessa barreira de colisão no próximo frame, né, que tu somar a velocidade dele que ele tá andando, só que se a velocidade é tão alta e a soma vai fazer ele pular muito pra frente, isso ignora as colisões. Então, enfim, tem esse truque, lembra muito disso. A questão da barreira também tem uma outra speedrun muito famosa, que é a do Zelda Wind Waker, que tinha uma barreira específica antes do último chefe, e o pessoal não conseguia passar ela de jeito nenhum, e foi todo um projeto da comunidade durante vários anos pra conseguir um glitch, né, que passava por essa barreira. Então, tipo, é fascinante. Acho que eu gosto de speedruns, né, vocês notaram, né, pessoal? Pare que, ao pular o chefe, o speedrunner morre de propósito. Felizmente o checkpoint já é nessa parte aqui. E ó, isso já vai ficar mais claro. Ele morre uma segunda vez e segue em frente. Daqui seu objetivo final é chegar ao chefe, derrotá-lo e finalmente pegar a Crystal Hunter. Agora, com a arma, só falta a armadura pra conseguir usar o poder dessa arma carregada. Pra isso, ele vai pra fase do jacaré e avança normalmente até essa parte aqui. Daqui, com o uso da corrente, que é a arma lá do cacto, ele consegue se jogar de uma parede pra outra e acessar a área secreta daqui de cima pra pegar a armadura. E as mortes que eu mostrei agorinha ali atrás... Normalmente, pra fazer isso aqui, tu precisaria da bota pra fazer o salto maior, porém, isso aqui como um jogador normal, né, que não é de speedrun, tem uma maneira de fazer isso com o dash. Eu tenho certeza que eles vão mostrar. Tem uma maneira de fazer isso sem o requisito desses dois itens, e isso é muito difícil. É difícil pra caralho, mas eu lembro quando eu jogava Mega Man X2 de ter ficado obcecado um tempo e ter conseguido fazer esse truque sendo, né, um mero reles jogador de Mega Man X2. É porque o jogo não permite você sair de uma fase sem tê-la completado antes. Então agora o runner vai morrer de propósito para forçar um game over e voltar mais rápido para a seleção de fases. E dessa vez ele tem tudo o que precisa para fazer o truque final. O runner então vai até Magna Centipede e avança normalmente até o mini-chefe. Assim que o derrota, ele avança um tiquinho e puxa para si o item de vida. Antes do item chegar, ele pausa o jogo e solta a corrente pro item cair no chão. Daqui ele se posiciona corretamente com alguns saltos, puxa de volta o item e larga ele no canto da parede. Com tudo pronto, ele troca pra arma de cristal, carrega ela e, com o auxílio das pausas, ele usa a arma ao mesmo tempo que pega a vida e que faz o salto da parede, executando o glitch. Ele avança pra esquerda, pega o Outra coisa interessante também, pause buffering, é um truque que tem em vários jogos, tá? E a ideia toda é que o jogo, sempre que tu pausa, ele te dá uns segundinhos e te leva pra tela de pause e ele para, né, a ação que ele estava avançando antes. Então, alguns jogos, eles permitem tu ter uma granularidade bem grande de tu pausar. Tu pode pausar a cada frame. Nesse caso, o que acontece, o que eu imagino que deve estar acontecendo, né, porque eu não sei como é que é escrito o código do Mega Man X2, não sei como é que funciona. Mas, tipo, tá acontecendo uma coisa e daí tu pausa. E daí ele demora aquele segundinho pra abrir a tela.
aí tu despausa e daí a tela, o jogo ainda não voltou, a tela tá dando aquela animação que a tela de pause tá esmaecendo, e daí tu já aperta pause de novo. Isso vai avançar um frame do jogo, porque tu vai despausar, vai avançar um frame, e daí ele vai dizer, pô, mas o cara apertou pause de novo, né? Ele vai engatilhar de novo uma ação de pause, e daí ele vai andar um frame e pausar de novo. Vários jogos funcionam dessa maneira, que é o que a gente chama de pause buffering, que daí tu basicamente aperta pause e conta, foi uma vez, daí aperta pause de novo, tu vai fazendo isso e daí tu pode ver assim, ok, eu avancei tantos frames, e daí tu sabe, por exemplo, que quando o Mega Man encostou no negócio, vai dar, tipo, alguns frames até ele pegar o item, ou na real tu vai ouvir ele fazendo prrr, e daí tu vai pausar de novo, e daí tu sabe, ok, tá pausado o jogo, tô calmo, né? Eu não preciso contar frames aqui, que nem um computador, né? Sou apenas um humano, não um computador, mas eu sei que eu ouvi o barulho, então tá pausado o jogo agora, e eu sei que quando eu despausar, se eu apertar o botão, ou se eu soltar o botão, ele vai usar o poder, tá ligado? Então, vários jogos, o Zelda 64 tem isso, eu imagino que muitos outros têm o truque do pause buffering, que te permite avançar frame a frame, sem tu ser um deus que sabe contar frames. Os melhores speedrunners conseguem, né, estimar o tempo de frames, ou tem truques pra conseguir lembrar, pra não perderem tempo fazendo pause buffering, mas alguns truques são impossíveis sem isso, mas eles podem virar consistentes. Posicionamento correto com saltos e, ao atravessar o chão, com auxílio de mais algumas pausas, ele faz o salto corretamente na mini paredinha, troca de volta pra arma normal de Mega Man e cai de frente pra luta final do jogo. Essa speedrun foi finalizada em 12 minutos, no dia 8 de fevereiro, por Trogdor SRL. Não passou muito tempo e, em 14 de fevereiro de 2026, Mega Man X2 foi zerado em menos de 10 minutos. Como geral agora estava prestando mais atenção nas poucas etapas dessa speedrun, algumas otimizações foram feitas. Essa agora é a speedrun de Game-O, inclusive ele comete alguns errinhos, só que a sua execução é muito mais limpa que a de Trogdor. Além disso, ele já começa na fase do cristal e faz o truque do robô de primeira, e diferente da run anterior, ao invés de pegar o poder da corrente, ele já vai direto pro jacaré. E lembra daquele pulo com a corrente para acessar a área secreta da armadura? Pois é, existe uma outra forma muito mais difícil que exige um pulo feitos aí a quase 7 pixels da parede, que o Game-O executa de segunda e que o permite pegar a armadura. Esse pulo, ele é muito difícil. Mas além de fazer esse truque arriscado e difícil, Game-O já parte pra Magna Centipede e faz a versão original do truque, atraindo o chefe pra direita e fazendo Crystal Storage Glitch com todos os momentos perfeitos, utilizando as pausas pra auxiliar. E após derrotar Sigma, Game-O finaliza Mega Man X2 em 9 minutos e 33 segundos. Isso que eu tava dizendo, ó. Se tu faz sem os truques pra mitigar os problemas e só contando com a sorte, que a pessoa deve ter tentado várias vezes, tá? Até executar perfeitamente e até conseguir a sorte perfeita. Porém, tu consegue o recorde mundial, tá ligado? Então, tem gente que faz stream de speedrun que fica o dia inteiro só fazendo a mesma run. Inclusive essas que são curtinhas, 10 minutos, é legal de fazer ela, né? Foda é quem tem que fazer uma que depende de várias coisas darem certo e sorte, né? O RNG, que a gente chama do número aleatório, e sei lá, tem 3 horas. A pessoa vai descobrir depois de 2 horas e meia que não vai mais conseguir um tempo que é recorde mundial. É foda, né? Primeiro ser humano a zerar em menos de 10 minutos. Ao tempo que esse vídeo aqui vai sair, o recorde está em 9 minutos e 20 segundos pelo Runner Tiki e também pelo Runner Game-O, que melhorou seu tempo. Esses dois aí estão empatados. E agora, os runners não só estão procurando formas mais fáceis de fazer esse glitch, como também estão procurando outros usos para esse glitch e outras otimizações na rota. Veja, algo que não comentei muito é que o último chefão, o Sigma, ele deve ser derrotado apenas com a arma inicial, afinal você não tem arma nenhuma. E algo que não mostrei é que já na run de Game-O, ele faz uma manipulação com Crystal Storage Glitch e na luta final contra o Sigma, uma luta, né, que por natureza já é muito difícil somente com a arma inicial, ele executa o glitch de invencibilidade que veio junto no pacote de glitches que o brasileiro Fire Cape Mario descobriu. E foi assim que o brasileiro Fire Cape Mario mudou pra sempre as speedruns de Mega Man X2 e forçou a criação de uma nova categoria. O que era N%, agora se chama All Stages, e a nova rota com glitch tomou o posto de N%. A pergunta que fica é, até quanto tempo vão abaixar uma run que saiu de 32 minutos para 9 minutos e 20 segundos? Lembrando que já existe um TAS, inclusive, com 7 minutos de run. Nossa. E outra pergunta... Pra quem não tá ligado, um TAS é tu programa todos os apertos de botão, né? Tu faz um programinha que roda sozinho e daí não precisa ser um humano realizando aquilo. Ele pode fazer tudo perfeito e daí realizando tudo perfeito com essa estratégia 7 minutos e 40. Isso quer dizer que isso é meio que o chão, né? O mínimo que um humano poderia fazer, a não ser que se melhorasse as estratégias também, às vezes se melhora as estratégias, mas o TAS, ele acaba sendo meio que a maneira de tu mostrar, ó, se tudo fosse apertado perfeito, na hora perfeita, sem pause buffering, sem tudo, porque sabe tudo perfeito, daria pra fazer em 7 minutos e 40.
Quantos outros glitches estão esperando pra serem descobertos, pra destruírem uma speedrun que foi consolidada por décadas? Eu não tenho essas respostas agora, mas qualquer novidade eu trago no próximo Quick Save, que é esse quadro novo aqui, ó, pra trazer as novidades do mundo das speedruns. Inclusive, fiquem tranquilos, em breve trarei o truque AJS de GTA San Andreas. E uma última reflexão pra esse vídeo foi algo que eu pensei enquanto conversava com o Charivan. Uma dúvida semi-respondida pode gerar uma resposta completa. O Charivan, quando fez aquele vídeo, ele não só queria entender se daria pra atravessar o chão com glitz. O ato de fazer o vídeo e publicá-lo inevitavelmente gera uma discussão, uma repercussão mínima que seja. Nas palavras dele, e eu hei de concordar, se você tiver alguma ideia de algum glitch em algum jogo, teste, mas não só teste, publique também, vai que isso ajuda no futuro. Direto, vários jogadores aí que acompanham os vídeos do canal e assistem os vídeos explicando speedruns, me mandam glitches e bugs que conseguem fazer e perguntam se algo novo se já é usado na speedrun. Eu sempre reporto de volta para as devidas comunidades. Vai que, né, alguém descobre algo. É legal e muito importante saber, tá, que o processo de criar uma speedrun é algo que é constantemente otimizado e é feito em conjunto. E falando em conjunto, eu deixo os meus agradecimentos ao Firecape Mario pela linda descoberta e por ter feito o tutorial desse glitch e também por compartilhar. Agradeço também ao Miséria Corvo por me ajudar com informações e que inclusive tem um vídeo sensual explicando a speedrun inteira de Mega Man X2, e agradeço também ao Charivan, que não só me ajudou com informações, mas que está constantemente fazendo lives para conseguir também zerar Mega Man X2 em menos de 10 minutos. E lembrando que esse vídeo foi patrocinado pela Blizzard Entertainment. Pô, mas muito obrigado então, Save Manual aí, né? Depois dei uma olhada no canal dele. Muito obrigado a Firecape Mario, ao Miséria Corvo, que ajudou ele a fazer o vídeo também, que faz vídeo sobre speedrun. Não vi o vídeo de Mega Man X2, acho que eu vou ver, porque eu me interesso em aprender a fazer speedrun. Não vou aprender agora, não tenho tempo pra aprender, mas achei muito bom. E o Charivan, né, porque eu acho que isso que eles falaram tá certo, tá, pessoal? O que eu tô tentando mostrar pra vocês é que é um negócio construído a muitas mãos. Tem as pessoas que são melhor, né, na força bruta de jogar o joguinho do Mega Man lá, sair executando tudo isso. Tem as pessoas que usam a cabeça pra dizer assim, olha, e se a gente passasse aqui, né? Elas planejam e elas criam hipóteses, e daí tem as pessoas também que vão lá, tipo o Firecape Mario, debulhou o jogo, descobriu os bugs e fez isso. Então, é muito legal a maneira como a comunidade de speedrun funciona desse jeito. Um abraço para todos esses brasileiros que fizeram isso, um abraço pro Save Manual. Gostei muito de fazer o react, acho o conteúdo dele muito maneiro e espero que vocês tenham aprendido o que speedruns podem ensinar vocês, né, sobre desenvolvimento de software. Falou!